Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de setembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Toma, pois, cuidado, não seja treva a luz que está em ti. Lucas 11:35. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus o combate aos melindres e à raiva. Reflexão. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Graças a Deus. Vamos, neste último dia do mês de setembro, agradecer a Deus. Agradecer por tantas maravilhas que nós recebemos. Se conseguimos chegar até aqui, é porque muita coisa boa aconteceu. As coisas mais difíceis serviram para nos impulsionar para frente, para avançar no progresso íntimo, no melhoramento. Por isso, nós somos muito gratos a Deus por ter nos ensinado a viver. Amado Mestre Jesus, ampare todos aqueles que conviveram conosco, nossa família, nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos, todos aqueles que trabalham conosco. E cada um desses irmãos, Jesus, possam também, nesse instante, receber os eflúvios divinos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós temos então o livro A Agenda da Reforma Íntima, e você também pode optar pelo aplicativo. Tem um símbolozinho parecendo com um sinaleiro para navios, né? Então, você pode baixar, é da editora Alta de Souza. E aí você terá sempre a sua agenda da Reforma Íntima no seu celular. E durante o dia, você pode programar a agenda da Reforma Íntima para encaminhar a você alguns lembretes. Então, é muito bom. Ou você tem a agenda para que você possa também, na agenda, escrever. Lá no celular, no aplicativo, você também pode escrever alguns compromissos que você deseja cumprir, né? Algumas metas. E também avaliar aquelas que a gente não conseguiu cumprir. Muito bem, meus amigos. Nós estamos encerrando o mês de setembro, o mês amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, só que não para por aqui. Vamos continuar sempre trabalhando em prol da vida. Viver vale a pena, suicídio nunca. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E o nosso contato para o WhatsApp 66984667110. Mas também você pode deixar suas mensagens, suas impressões em nossas redes sociais. Meus amigos, agora de manhã, a partir das 8 horas, nós teremos atividade em nossa casa espírita. Teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também a distribuição da sopa fraterna. Teremos o tratamento espiritual. Então é o dia de levar suas crianças. É muito bom.
E no final da tarde, às 4h30, teremos as aulas do curso Conheço o Espiritismo, do curso Nosso Lar e do curso Passe. Então, você pode participar conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então, nós estamos estudando há 50 dias. Então, vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos daimones. Lucas, capítulo 8, versículo 30. Um livro diferente. Atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que, ante a interrogativa do mestre, a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o Evangelho teve um probleminha aqui no mouse, então o texto não estava passando. E o evangelista acrescenta que o obsediado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje, com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios mais não são que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose de que apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia, por intermédio das equipes de companheiros consagrados aos serviços dessa ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos de cura mental. Comunicação de Emmanuel, do livro
Desobsessão, da editora FEB, no prefácio, um livro diferente. Meus amigos, todos nós estamos sujeitos a processos obsessivos. Em todos os instantes, desde uma simples obsessão a um processo de subjugação. E depende muito de como nós vamos trabalhar essa questão dentro de nós. Nós sabemos, como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da coletânea de prece, no item 81, que o obsessor é um espírito mau que insiste arduamente para que a gente fique obsedado. Então, ali é uma ação persistente desse espírito, desse irmão. E no livro também do Luiz Sérgio, que eu não me lembro agora o nome do livro, não me lembro se é um livro Chama Eterna ou Os Mundos São Meus, né? Que ele relata que há espíritos que estão ainda com muitas dificuldades, que sofreram e estão sofrendo no mundo espiritual, e muitas vezes eles se aproximam da gente no intuito que a gente os ajude. Mas como a gente não tem condição moral ainda para auxiliá-los e nem esclarecimento suficiente, eles acoplam-se ao nosso campo mental, nosso campo magnético, e ficam ali. Muitas vezes não têm nenhum interesse de obsedar-nos. Porém, com a persistência desses irmãos ao nosso lado, porque a gente não consegue modificar nosso padrão vibratório, acaba se tornando um processo obsessivo. Então, é muito importante nós trabalharmos no nosso coração as modificações, porque só a nossa moralidade é que vai dar condição que haja um rompimento no processo desobsessivo. Por isso, em nossa casa espírita, nós temos um programa de tratamento espiritual. O programa funciona da seguinte maneira: toda segunda-feira, nós temos o momento da triagem fraterna a partir das 8 horas da noite. Nesse dia, o portão da nossa casa espírita não fecha, então você pode chegar um pouco antes, como pode chegar depois das 8. E você vai ser atendido. Então, tem uma palestra de alguns minutos, 10 minutos, por exemplo, de esclarecimento de um texto do Evangelho. Depois tem mais um momento de explicação do tratamento, de como que funciona o tratamento espiritual. E o tratamento espiritual, ele funciona da seguinte maneira: nós vamos fazer ele dividido em partes. Então, na primeira parte, que a gente chama de ciclo, o primeiro ciclo, nós teremos aí 3 semanas de tratamento. E o que é isso? A gente participa na casa espírita das atividades da terça-feira e da quarta-feira. Então, a gente participa da palestra de esclarecimento, de orientação, e na quarta nós vamos também trabalhar o esclarecimento, mas, acima de tudo, o processo de desobsessão. E isso por 3 semanas. Na quarta semana, a pessoa retorna à casa espírita, que isso vai acontecer numa segunda-feira, para fazer o retorno da triagem. Se ela vai continuar o tratamento, se ela vai parar ou se vai ter a alta. Se ela pretende continuar, então nós temos mais 3 semanas de tratamento. E da mesma maneira, só que aí nós vamos ter outros assuntos a serem discutidos. Se a pessoa está ali em tratamento porque ela está viciada num tipo de droga, por exemplo,
ou na bebida alcoólica, ou no cigarro, e assim por diante. Então, nós vamos ter, nesse ciclo de tratamento, nas palestras da quarta-feira, um trabalho mais efetivo nessa situação, referente ao livramento da droga ou do vício, né? E assim por diante. Se o problema é relacionado à família, então nós vamos ter um tratamento mais dedicado. Se é ideações suicidas, depressivas, então a gente vai tendo esse tipo de atividade de acordo com o processo em que a pessoa se encontra. Só que lembremos, o tratamento espiritual, nós auxiliamos a pessoa. Eu sempre digo que nós não temos uma varinha de condão, igual lá da madrinha da Cinderela, né? Que você mexeu a varinha, tudo ficou curado, né? É um exercício constante da pessoa em querer modificar-se. Então, a casa espírita vai auxiliando por meio do esclarecimento, por meio do tratamento via do passe, por meio da corrente magnética, por meio da água fluidificada, são substâncias, são processos de tratamento. E aí a pessoa vai se conscientizando e ela vai criando forças para vencer as dificuldades íntimas. Então, é muito interessante. Então, toda segunda, nós estaremos em nossa casa espírita para atender a todos. Meus amigos, eu saí um pouquinho aqui do texto do Emmanuel, mas para trazer para a gente hoje essa realidade. E a gente não vê, dentro da doutrina espírita, esses espíritos como os demônios pintados aí, né? Vulgarmente chamados. São irmãos, muitas vezes perversos, maus, que precisam também de um tratamento. Quando a gente trata ali, que a pessoa procura o tratamento, nós também estamos junto com os espíritos, os protetores da casa espírita, junto com Jesus, também cuidando daqueles irmãos obsessores. E eles também passam, no momento oportuno, por tratamento. Isso no mundo espiritual. Não somos nós ali, os encarnados, que vamos atender esses irmãos. Mas com o auxílio nosso, por termos entrado em processo de tratamento, esses irmãos também que estão ligados a nós, que pode ser uma legião de pessoas, aí podemos ter espíritos, que no caso específico do Evangelho, eram mais de milhares, né, de espíritos que estavam envolto naquele homem. É como se eles tivessem entrado no corpo daquele homem. Nós sabemos que não tem como entrar. Mas se dá num processo de possessão mesmo. É como se a pessoa andasse sob julgo, que nós chamamos, na descrição que Kardec nos dá, de subjugado. Não é uma pessoa que está ali totalmente sob influência espiritual. Então, esses irmãos também são acolhidos e tratados pelos espíritos guardiães da casa espírita, quando a casa espírita é uma casa espírita séria. Então, esses irmãos também são acolhidos. E muitos deles são trabalhados ali um processo de encarnação, de voltar a reencarnar para sair daquele processo de sofrimento em que eles se encontram. Muito bem, meus amigos, esclarecida essa parte, vamos então encerrar o nosso processo aqui de, do estudo de hoje, pedindo para Jesus nos amparar, nos assistir sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos a cada dia a oportunidade que nós estamos tendo de estudar o Evangelho, de aqui termos mais esclarecimentos para as tomadas de decisões em nossa vida.
Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.